O senhor senador Assir Gurgás, excelentíssimo ministro Manuel Dias, meu querido companheiro Lupe, presidente do nosso partido, do PDT, meu querido companheiro de várias jornadas nesse partido, excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente do Congresso Nacional, deputado Valdir Maranhão, meu querido amigo Jorge Michel, a minha irmã, a minha esposa, que aqui se encontram presentes nesse momento. Queria agradecer, em nome da família, também a esse requerimento autorizado pelo presidente da Casa, senador Renan Calheiros, e todos os senadores que fizeram possível no dia de hoje, o primeiro dia útil de maio, mês que se comemora no mundo o Dia Internacional do Trabalho, que este requerimento, através do senador Assir Gurgás e do deputado Félix Mendonça Júnior, preste esta homenagem ao presidente João Goulart, morto no exílio, lutando pela liberdade e a democracia em nosso país. Que esta iniciativa pudesse nos trazer esta homenagem a ele hoje nesta sessão. Agradeço, em nome de nossa família e do Instituto Presidente João Goulart, esta justa e merecida lembrança àquele que, com seu sacrifício, permaneceu inabalável ao lado dos trabalhadores brasileiros, conduzindo a luta pelos direitos laborais conquistados em seu governo. Como o 13º, o 100% de aumento do salário mínimo no seu período como ministro do Trabalho do inesquecível presidente Getúlio Vargas, a sindicalização dos camponeses e, ainda mais, a luta pela implantação das reformas de base. Quero agradecer aos senhores jornalistas, amigos que aqui se encontram, e agradecer a todos aqueles que, em uma segunda-feira típica, se dispuseram a estar aqui presentes. Agradecer ao meu partido, o PDT, que, através do companheiro Lupe, encampou a plena defesa de Jango nesse momento, onde os sicários de plantão, que assumem siglas de esquerda e fazem olhos cegos às verdadeiras doutrinas do humanismo, se escondem e pensam que ludibriam consciências que a história certamente vai corrigir. Agradeço a presença do ministro Manuel Dias, que aqui se faz presente, para também dar seu apoio a esta iniciativa de nosso PDT, que não permitirá uma segunda cassação que querem, 51 anos depois, impingir novamente a Jango. E não são as forças apenas da reação. São hoje das oligarquias permanentes que se fantasiam de socialistas e querem covardemente amparar-se em um ministério público político, manipulável, sofista e com cara de direita cívica que, para esconder seus verdadeiros propósitos, tentam manter seus interesses feudalistas dos privilégios que sempre lhes foram outorgados. Quero agradecer aos representantes da OAB Nacional, que nos trazem o apoio diante de fatos que estão acontecendo aqui no Distrito Federal e que forças estranhas ao desenvolvimento de processos administrativos já outorgados querem caçar, como disse o nosso companheiro Lupe, a cessão de uso de um terreno destinado a cultuar a memória da liberdade e da democracia, que apenas leva o nome do presidente João Goulart, mas é um espaço de lembrança, de direito à memória e à verdade. Jango, pouco a pouco, vem sendo resgatado da escuridão que os prepotentes e os reacionários de plantão em 64 quiseram esconder. A verdade é filha da democracia e a liberdade é fruto da nossa nação soberana. Pobres daqueles que, após anos de ditadura, se escondem atrás de subterfúgios para dizer que a responsabilidade de novas cassações da direita não são suas, são de governos anteriores. Ora confundem o meu governo com o republicanismo, com a instituição, como se governassem um feudo,
como se governassem as suas casas e podem chamar o seu jardineiro para opinar sobre as flores da liberdade, fora de seus canteiros, fora de sua seara e da verdade que querem disfarçar. Após a investigação da morte de Jango pela Secretaria de Direitos Humanos e pela Comissão Nacional da Verdade, conduzida pela então ministra Maria do Rosário. Após a outorga das honras de chefe de Estado ao presidente João Goulart, realizada pelo governo da presidente Dilma Rousseff, que na sua morte lhe foram negada pela ditadura. Após o projeto de lei dos senadores Pedro Simão e Randolfo Rodrigues, que esta Casa votou, aprovou e cancelou uma das mais tristes páginas do Legislativo Nacional em toda a sua história, anulando a fatídica sessão do dia 2 de abril de 64, onde, ilegalmente, o Congresso Nacional decretava vaga à presidência da República com o presidente João Goulart dentro do território nacional. Após esta Casa, que integra o Congresso Nacional, em sessão memorável, representada pelo presidente Renan Calheiros e com a presença da presidente da República, Dilma Rousseff, devolveu o mandato cassado pelo arbítrio 50 anos depois, em um ato digno e respeitoso ao presidente João Goulart, reparando e restaurando o direito à memória e à verdade. Hoje, após tudo isto, querem uma nova cassação. Está a caminho, por parte do Ministério Público do GDF, uma ação que pretende cassar o direito à área já cedida pelo governo do DF ao Instituto João Goulart em processo administrativo que levou 7 anos para a outorga e foi de absoluta transparência por parte do Instituto Presidente João Goulart. Quero agradecer também aos valorosos companheiros parlamentares, deputados Vieira da Cunha, Jandira Fegali, Jean Willis, Alessandro Molon, João Paulo Lima e o deputado do Distrito Federal, Geraldo Magela, que já se comprometeram, através de emendas com o direito à memória e à verdade, para que seja possível iniciar a obra do Espaço da Liberdade e Democracia, presidente João Goulart. Agradecemos aos milhares de amigos que, através da internet, contribuíram em uma campanha de crowdfunding e estão ansiosos e aguardando pelo início da construção do Memorial da Liberdade e Democracia, presidente João Goulart. Estamos torcendo para que a luta de Jango se torne cada vez mais presente, que não se esqueça, assim como pretendem os detratores de uma sociedade mais justa. Jango, além de suas lutas em defesa intransigente ao lado daqueles que, através do seu suor, constroem o Brasil, criou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada em dezembro de 1961. O Brasil tinha, então, 39,5% de analfabetos. Esta Lei de Diretrizes Educacionais foi criada para esse combate. Paulo Freire foi o encarregado de implantar a pedagogia da libertação com Darcy Ribeiro e Jango criaram a Universidade Nacional de Brasília, UNB, como uma universidade modelo, independente e autônoma, para que se incentivasse uma universidade pluralista, humanitária e em defesa dos interesses nacionais. Em 13 de março de 1963, anuncia o Estatuto do Trabalhador Rural. Foi no governo Jango que direitos trabalhistas básicos, que há 2 décadas existiam nas cidades, foram estendidos aos trabalhadores rurais por meio desse estatuto. Também foi criado no governo Jango a Superintendência de Política Agrária, a SUPRA, que tinha como objetivo a implantação da reforma agrária. É neste dia, 4 de maio, nesse plenário do Senado Federal, inaugurado por Jango, quando do nascimento de Brasília, em 21 de abril de 1960, junto ao presidente Juscelino Kubitschek, do qual havia sido seu vice-presidente eleito. Como determinava a Constituição de 46, na coligação PSD-PTB, coligação esta que viabilizou a construção de Brasília.
em uma união de forças aonde Jango, como presidente do PTB, conciliou com os sindicatos as reivindicações populares, reivindicações que hoje, lembrando Jango, lembramos das lutas trabalhistas. Nesses tempos, onde os direitos trabalhistas estão à mercê dos interesses neoconservadores, é que devemos atentar a estas manobras de terceirização, projetos que, nesse momento, retiram já direitos conquistados por nossos trabalhadores brasileiros, a redução da maioria penal, a flexibilização das normas de trabalho escravo, o quanto se escondem nessas atitudes mercenárias as pretensões das elites de voltar a tributar os sacrifícios da nação no lombo dos trabalhadores. Vivemos momentos difíceis e poderíamos, nesta homenagem, relembrar palavras do presidente Jango Goulart nos difíceis dias antes do golpe de 1964, onde Jango corajosamente não deu a ordem de resistir ao golpe, sequer para proteger seu mandato, mas para proteger, sim, o seu povo, evitando um derramamento de sangue entre os irmãos brasileiros. Colocou-se ao lado da história, renunciando a si mesmo, renunciando à sua vida, aos seus amigos, à sua família, ficando ao lado do Brasil e ficando ao lado do seu povo. Hoje, 51 anos depois, muitos covardes querem ressuscitar o golpe de 64, transvestidos de humanistas, progressistas e renunciando a histórias de seus líderes, caçando Jango novamente em uma simples concessão de uso para a construção de um memorial da liberdade e da democracia. Muitos ficaram no caminho, tombaram pela liberdade e se mantiveram firmes aos seus princípios. Nós também permaneceremos, companheiro Lupe. Arraes, Brizola, Preste, Francisco Julião, João Amazonas e tantos outros estariam ao lado dos trabalhadores brasileiros, lutando para que não haja um retrocesso nos direitos conquistados, para que não haja um retrocesso na liberdade e na democracia conquistada pelo sacrifício de cada trabalhador brasileiro que foram por eles conduzidos. Onde está a reforma agrária? Onde está a reforma tributária? Onde está o controle do subsolo e a defesa do patrimônio nacional? Onde está a reforma educacional? Onde está o controle da remessa de lucros? Onde está a reforma bancária para uma melhor distribuição do crédito nacional? Onde está a reforma urbana? Onde está a defesa da soberania brasileira na Amazônia e na plataforma continental? Podemos, sim, nesse momento do Brasil, trazer à tona algumas palavras do próprio presidente João Goulart, algumas palavras de Jango. Dizia ele naqueles momentos difíceis: a democracia que eles querem é a democracia para liquidar a Petrobras, é a democracia dos monopólios privados, nacionais e internacionais, é a democracia que luta contra os governos populares que levou Getúlio Vargas ao supremo sacrifício. Não tiram o sono as manifestações de protesto dos gananciosos, mascarados de frases patrióticas, mas que, na realidade, traduzem suas esperanças e seus propósitos de restabelecer a impunidade para suas atividades antissociais. Me sinto reconfortado e retemperado para enfrentar a luta que tanto maior será contra nós, quanto mais perto estivermos do cumprimento de nosso dever. Obrigado a todos. Hoje, esta presença de amigos e verdadeiros companheiros nos dá a força necessária para continuarmos na luta. No exílio, aprendemos que a única luta que se perde é aquela que abandonamos. Muito obrigado.